muita conversa trocada isso no outro, fica legal. Mas e nem a ideia tá olhando para cá. Eu queria dizer para você, meu irmão, nada disso. Você que está Sim, não, aqui ó. Aqui ó. É o gambá, né? Não, mas olha só. Eu tenho sido um privilegiado. Eu tenho sido privilegiado porque, cara, eu nunca planejei juntar a vida de todo mundo num documentário. Mas eu não sabia que Deus estava preparando para isso. Porque o que eu tenho de coisa em casa, vocês nem imaginam que eu tenho imagem de vocês que eu tenho. Coisas de outros grupos que os caras nem sabiam que eu tinha. Mas por quê? Porque eu sempre tive essa mania de ter um filmador assim pequeno e tá filmando, ou fotografando. E André começou a carreira agora. Mas isso tem dado assim, ao mesmo tempo que dá um sentimento de saudosismo, né? Poxa vida, como era bom. E não tem isso, né? Para crente não tem isso como era bom. Bom é o dia de hoje. Mas tem dado um sentimento de gratidão muito grande, porque a gente fez coisas que a gente não imaginava, a gente nem sabia o que estava fazendo. Eu acho que o legal de Deus é isso, a gente nem sabia o que estava fazendo e agora eu vou mostrar, viu? Deus fez na gente. Deus fez na gente. E quando a gente fala do Raízes, uma coisa que eu me lembro, primeiro foi a primeira vez que eu tive contato com vocês, foi não sei qual, se era a primeira ou segunda mostra, ou se era a terceira, mas teve a seleção e foi lá em casa, no meu apartamento. E aí eu acho que você que apareceu com uma fitinha, com música Amigos. E até então Foi a segunda? Foi a terceira, né? Não. Terceira. Mas ali já existia Raízes? Foi. Ali já era Raízes? A segunda a gente não tocou. Oi? Ali já era banda Já Raízes? era Raiz. Raiz existe desde 85. Na época da segunda mostra existiu, mas a gente tocou em 89, 88, 87 na terceira mostra. Mas então como é que surgiu isso? Primeiro, por que o nome Raízes? E aí, cara, é conversa entre todo mundo, tá? Não tem aqui com a câmera. Todo mundo pode falar assim. De vez em Não, quando, sim, por mais sincero, se você quiser falar comigo, de vez em quando, continuo falando porque eu venho aqui para dar um ajuste, que o câmera, eu sou o câmera, eu sou entrevistador, eu sou tudo. Tá. O Raízes, como é que surgiu? De onde surgiu esse nome? De quem foi a ideia? Podemos falar, como é que já está começando, né? Ah, já começou desde aquela hora. Já tá falando. Na verdade, a gente já existia como grupo desde 82, assim, alguma coisa pós-infantil, né? A gente se reunia e tocava num grupo chamado Som da Paz na época. Depois a gente foi chamado para participar de campanhas da Igreja da Assembleia de Deus, né? Campanhas evangelísticas, né? O pastor nos convidou oficialmente, formalmente. E a gente montou uma formação, estruturou e preparou um grupo para um repertório para tocar nessas campanhas. E a partir de então a gente sentiu a necessidade de um nome. Isso foi em 85, em novembro de 85. Posteriormente a gente convencionou que seria dia 25 de novembro de 85 a data de início do Raiz. Mas não existe uma data assim fixa. Hoje começou o Raiz. Mas eu lembro que nessa época, mais ou menos, a gente estava reunido na casa do Edilene, se não me engano, e o irmão Saulo estava pregando na casa dele sobre o Salmo 1. E no trecho que fala, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no qual dá seu fruto na estação próxima, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E ele fez toda uma analogia dos componentes da planta com a vida com Cristo, né? Então ele foi desde as folhas, passou pelo caule. Quando ele falou das raízes, ele deu uma ênfase muito boa, uma ênfase muito grande a coisa da profundidade que é necessária para uma vida com Cristo, a qualidade da vida com Cristo que a gente deve ter para buscar a essência do que há, né? Fazendo uma comparação com a planta. E ficou na nossa cabeça o nome Raízes, né? E futuramente a gente convencionou que seria esse o nome e estamos aí até hoje. Naquela época, exceto Moisés, que está aqui hoje, vocês já eram, os quatro já eram amigos? Já começou com essa formação? Já começou e assim, interessante é que quase a nossa história é uma história de amigos da igreja, aquela coisa que surge muito em igrejas, né? Então, essa convenção que o André falou de nome raiz, ela veio bem depois de momentos que a gente teve com a música. Então a gente teve anos antes, vários anos antes. A gente teve, antes da nome raiz, a gente teve o nome Filos, né? Ligado à filosofia, mas aí de amor filho, amigo, né? E a gente ficou um tempo com esse nome. Então, até que surgiu o nome Raízes, e foi quando a gente teve uma projeção
maior fora, mas a gente chegou a ter, a gente chegou a sair para tocar com esse nome, com Filos, e a gente teve bastante tempo junto, assim, antes do Raízes tocando. Então a gente cresceu junto, assim, até mesmo decisão de instrumento, né? Surgiu essa coisa, vou ficar na bateria, vou ficar no baixo e tal. O André estava estudando Penerodita, eu cheguei do Rio de Janeiro em 81, aí encontrei eles, então uma coisa assim bem super natural, até que a coisa surgiu, foi surpresa até pra gente a coisa acontecendo. Né? E a gente nunca usou nenhum trauma especificamente pra você, de repente você deixar de ser jogador de basquete pra fazer treinador? Porque você tinha um futuro promissor, né, cara? É verdade. Eu resolvi deixar a vaga para um outro. Vocês quando vocês surgiram, já foi com essa pegada de rock? Como é que era isso? Já foi com essa pegada de rock? Eu queria falar só uma coisinha aqui, ó. O nome Raiz, tem muita gente que acha que tá ligado à música brasileira, né? Então todo sentido tá ligado a esse contexto da história mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com... Então não tem nada a ver, senão a gente tocava rock, né? Agora, só assim, do histórico da banda, o que acabou projetando a gente no começo, é interessante falar que a gente participou muito de festivais. No começo a gente participava e ganhava os festivais. Isso era estimulante pra gente. Adolescente, né, a autoestima ia lá em cima, né? Mas isso assim, foi legal porque a gente viu que o nosso trabalho tinha qualidade, tinha receptividade com o povo, né? Então foi muito interessante que a gente ganhou o FAMES, o Festival de Corins da Batia Central também, o Festival de Corins da Presbiteriana do Cruzeiro. Classificação do FICO, né? A gente se classificou para o FICO. Os 12 Só Brasil foi o FAMES. Isso com música evangélica? Com música evangélica. Inclusive o FICO. Como é que era na cabeça de vocês, na adolescência, naquela época, de repente tocando em festivais? Porque não era uma coisa comum. Você chegou a tocar num festival nacional, não? Né? Tocamos no Festival Nacional, só que na época a gente não foi páreo para o Cântaro e... Esse tipo de filme. A gente até apelou, a gente levou um coral, né? Mas a gente tocou na época que o Zazo levou o Louvor Ilimitado, não, ele levou uma semana antes. A gente apresentou Misericórdia e Ágape. Ágape. Você lembra dessa música? Hã? Misericórdia, você lembra dessa música? Claro que a gente lembra. Não, manda ver. Misericórdia. Mas essa não tem. São Paulo. Tem um votalzinho assim. Tem. Peraí. Tem que ser, eu acho que vai ser meio que uníssono, né? Mas vai deixa eu ajeitar ali, que eu acho que... Pô, agora fizeram uma pergunta que eu acabei querendo responder no festival e... A Rock Pauleira. Respondi mais ou menos. Como é que a gente surgiu? A gente era mais baladão. Depois dos A plim-plim. gente era mais baladão. Teve uma época Mais balada, que a gente deu uma... Que você começou a ouvir Stripe e a gente se deu... Corta. Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. falhar, errar, pecar. O homem é pecador e quer força pra levar a vida a ti, Senhor. Teus olhos brilham no além, tu vives e conheces o mundo, Senhor. Tu és Deus. Nossa mente humana não nos mostra sempre o certo. O mundo suga e o fracasso é real. Eu quero te sentir, sentir o teu amor. Preciso força, ó Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Ela é bem pequenininha, ela. A gente gravou no CD ao vivo. Essa música foi pro festival ou não?
Essa música foi pro Festival da Presbiteriana Nacional. Nacional. A gente levou um coral, não cantamos só nessa formação, a gente levou um coral de umas 17 pessoas. E gente pra caramba. Cheio de adolescentes também, né? Eu acho que a gente foi classificado entre Foi os 5 primeiros. uma frustração. Mas a gente não ganhou Miss Simpatia lá. Vocês não lembram de cantando? Foi nesse festival que a gente apresentou o Meu Olhar, eu e o Rogério. Eu não lembro, cara. Eu também não, mas. Eu lembro do Atalaias de Cristo tocando uma música engraçada. Me lembro do Neto, que era bem né? loucão, né? Chegava lá e... Naquela época, pô, radical, né? Tinha Era radical. o Fabinho, aquele grupo que... Era só uma conduta? Não, cara, foi Arca. Não sei se era Arca, não. Não era Arca, não. Era que tocava Salve Agraciado de Deus. Ah, é. Esqueci o... Eles tocaram, ele tocou até no Naquela primeiro época, música. na Assembleia. Frutificar? Frutificar. Frutificar. Naquela época, vocês eram todos da Assembleia? Todos. Todos. Não dava nenhum rolo na Assembleia, de repente esses Dava. meninos tocando. Dá. Que tipo de rolo? Ah, E o título? por exemplo, a segunda Essa parte que eu mais gosto. vai ser uma revelação, né? Eu acho que pouca gente sabe disso. Por exemplo, a segunda mostra, que a gente está envolvido com o pastor Joel na época e tal, o som que a gente usou lá na escola de música foi da Assembleia, mas a gente usou escondido, porque ninguém podia saber, porque era proibido usar o som. Assim, a mostra de música é uma coisa assim meio... uma coisa meio marginal, então... E quando nós fomos classificados no FICO, também nós fomos escondidos, nós participamos escondidos, ninguém ficou sabendo na igreja. Medo, né? Um acontecimento que pra gente era assim uma conquista, cara, um negócio de outro mundo, né? Porque, poxa, dentro de um ginásio, cara, tinha umas 5.000 pessoas lá, alguma coisa assim, só nós 5 éramos crentes. E nós estávamos participando com músicas nossas, músicas evangélicas, música gospel, então, outro dia eu estava lembrando disso, cara, isso foi uma conquista que só a gente curtiu, porque a proibição, a cultura da época era tão fechada, um negócio tão massacrante mesmo, sabe? Que a gente não pôde abrir isso para a igreja que a gente pertencia se alegrar, porque se a gente falasse, a gente... Mas em alguns momentos rolou, não disciplina, mas algum presbítero, algum pastor chamar. Teve, não sei se você lembra, Gleice, aquela ocasião em que um determinado pastor chegou no ensaio ele é um pastor na Assembleia, chegou no ensaio do grupo oficial juvenil da igreja e falou assim, que ficou sabendo que dentro daquele grupo estava se formando outro grupo que era o Embrião do Raiz, éramos nós 4, eu, Moisés, Edilênio e Gleison, né, na época. E ele ficou sabendo da formação de outro grupo e que esse outro grupo já estava tocando em outras igrejas e tudo mais. E ele não ficou satisfeito e chegou no ensaio do grupo para falar que não permitia a criação de outro grupo. Já tinha música demais na igreja. Já tinha músicos demais na igreja e a igreja não comportava. Aí a gente... Não, foi engraçado que ele perguntou assim, a gente estava ensaiando para um festival, né? Acho que talvez isso até da presbiteriana. Aí ele perguntou, vocês estão ensaiando pra quê? Eu falei, não, estou ensaiando pra ficar bom. Aí você sabe muito bem o que eu estou perguntando, desse jeito. Eu falei, ele queria, era por causa da formação da banda, que ele estava perguntando. Eu falei, não, estou ensaiando pra ficar bom. Mas... Nossa, esse menino, não? Vale dizer assim, que apesar de tudo isso aí, era super tranquilo. A gente nunca teve um problema, assim, disciplina mesmo. Não. A igreja mesmo em si, ela acolheu a gente pra caramba. Aí nesse aspecto a gente tinha medo. E no do FICO, que o Tim tá falando, foi bastante interessante mesmo, porque foram 12 músicas selecionadas e a gente foi o único grupo com 2 músicas dentre essas 12. E as 2 músicas com o nome lá, super gospel, né? Super evangélica a música. E aí a gente com medo na igreja, me lembro desse fato, a gente com medo assim, aí Deus usou uma pessoa lá e falou assim, eu que tô colocando, pá, fica tranquilo. Foi uma situação bastante legal assim. Então assim, Deus colocava a gente
E a gente ficava ali na igreja, na boa, aquele negócio de chove no molha, Tinha trabalhando, mas não dava nada, não tem problema. tinha um sentimento muito legal, muito legal nessa época, que era assim, embora oficialmente a igreja não apoiasse, tinha uma patota que ia com a gente, uma turminha, né? Que sempre acompanhava a gente nos festivais e Até isso hoje foi- tem alguns, né? Que... até hoje tem alguns, né? Mas isso foi crescendo e isso, assim, dava um apoio muito grande, emocional pra gente, porque a pior coisa pro músico é tocar e ninguém tá aceitando, né? Recebendo aquilo, né? E como tinha torcida lá, essa coisa da torcida foi muito legal pra gente no começo. Um fato engraçado foi que uma vez eu fui chamado por um desses manda-chuva assim, da igreja e perguntou por que a gente cantava esse tipo de música, né? Eu disse, não, porque o nosso trabalho é mais evangelismo e tal. Então a gente chega lá para cantar o hino 15 da harpa, né? Aí ele falou, poxa, mas você deixa de cantar o hino 15 e passou por 10.500, não sei o que. Eu falei, não, que é outro tipo de música. Então ele queria que a gente cantasse alguma coisa do cantor, né? Do inário da igreja, né? Em vez de da harpa. Então assim foi o negócio engraçado dele ter falado, pô, você não canta o hino 15, mas já tá cantando 10.000, não sei o que. Em outra época, em outro futuro, né? Do Festival da Nacional especificamente, vocês lembram de algum comentário, tipo assim, crente, igreja fazendo festival de concorrência, porque era uma competição, primeira competição. Vocês lembram de alguma coisa nessa linha? Ou não? Ou não, nunca rolou? Só participaram uma vez também, né? Da Nacional só, a gente assistiu uma Vários. vez, assistimos vários e participamos de uma só. Ele era muito forte, o Festival Nacional, né? É. E essa época era interessante, eu acho que tinha bastante movimento, assim. E eles eram assim, eles chamavam a atenção das outras igrejas, né? Não era assim, não era muito setorizado como acontece assim, meio escondido. Era forte, né? Era muito gostoso. Agora, bom, eu acho que não percebi muito bem, vocês já surgiram, porque essa música que eu vi, Misericórdia, era mais pra mim balada, lentinha. E o rock, como é que surgiu isso no Raízes? De onde veio isso? De quem foi a ideia? Quero... Bem, O responsável vai falar. na primeira fase, da primeira era do Raiz, o Wiltinho ainda não estava participando. Mas eu sempre gostei de rock e a gente passou por aquela fase de que guitarra distorcida era coisa do diabo, né? Então assim, e nessa época, tipo assim, surgiu uma banda americana, o Striper, que eu sempre ouvi muito, influenciou bastante o meu gosto musical, e a gente fez uma versão dessa música. Eu acho que foi o primeiro pontapé assim, de tocar um rock foi a música do Striper que a gente fez a versão, né? Sempre Vou Te Amar. E de lá pra cá foram surgindo outros rocks, a gente vendo que podia juntar, né, a balada, uma música meio um balanço e rock também, uma coisa misturando um pouco esses gêneros, né? Mas no início vocês não tocavam na igreja rock. Não, era mais balada. A gente selecionava. Tinha aquela música, não sei se você conhece, Quero Te Louvar Outra Vez, que era o primeiro lugar nas paradas de sucesso da Assembleia de Deus. Todos os irmãos pediam pra gente tocar ela, né? E a gente gravou no segundo CD, né? No segundo disco. Não, mas aí veio aquela segunda mostra que vocês tocaram, com a música Amigo, A terceira mostra. terceira mostra Amigo e... Não, da segunda vocês não participaram. Não, a segunda foi o Cântaro, que Cristo Homem e Puro Reflexo. A gente tem gravado, tinha gravado uma fita cassete com tudo isso, mas a gente não tocou nessa. Vocês Quem tocaram tocou com foi o orquestra. Yutinho. E o Yutinho tocou baixo com a Sebras. E você guitarra. Eu toquei guitarra. Estou dizendo, tem esse imagem. Mas assim, a gente Participou da não segunda, né? participou da segunda, não. A gente passou da terceira com um amigo e tema 3, que era Mas música por que não? instrumental. Por que não? Porque eu acho que a gente não tinha ainda... A gente não era conhecido, a gente não tinha ainda se projetado, digamos assim. A gente não era conhecido. Nem tentamos a seleção. Tá, bom, então nesse momento aí da segunda para a terceira foi que foi virando Raízes. Isso, nesse meio tempo aí teve o Wagner Boca, teve a consagração do Raiz, que foi um evento, foi um dia que a gente resolveu que a igreja iria oficialmente ungir o grupo, né? Então a gente foi... Todos de verde. todos de verde. Esse foi um momento que o Yutinho foi convidado. Nesse pra entrar. momento, o Yutinho foi convidado a participar do Raiz. Ele era cantor adjunto. Ele ia fazer o back. E foi interessante porque
teve essa oficialização em 87, 2 anos depois do grupo criado, foi uma jogada de marketing do Wagner. Esse Wagner Boca de Cantor, que era o nosso crooner na época, né? Ele teve essa ideia e encheu a Assembleia, a gente foi ungido e tudo mais. Teve aquele momento foi importante depois pra gente. Primeira vez que entrou uma bateria no meio do púlpito, né? púlpito, tontão eletrônico. Doutor eletrônico. Começou a fazer isso. E nada mais o característico raiz de verde, né? Se bem que raiz é marrom. E a igreja em Piada genial essa. Tenho certeza que ele vai editar. Ele vai editar. Eu me conto depois. Agora vem cá, naquele momento, como era pra vocês? Deixa eu mudar aqui um pouco o ângulo. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Você tá filmando o pinto da gente, cara. Filmando o quê? O pinto. Nada a ver. Não? Nada a ver. Aqui, ó. Ah, que coisa, hein? Que boa, cara. Cadê o Renato falando isso? Tá ali, cara. Tá ali. Ele vai entrar no segundo momento. Ele nem Tá, existia não. nem com o espermatozoide. Tá vendo que não tava indo não, quando virou. Eu fiz que tava terminando em mim. Não precisa editar não, deixa assim, tá, por favor. Deixa eu dar uma clareada aqui. Sério. Pô, mas eu falei que eu tinha um negócio do rock porque ele também gosta de rock, mas aí eu nem ficou. Não, mas tudo bem. Não, Eu depois não da posso edição falar que ele eu. arruma. Quantas filhas você Depois da edição ele arruma. Eu gosto de. Na Na mixagem ele arruma. mixagem ele tira. Tira a mixagem. O velho tiro da mixagem. Bom, onde é que eu parei? Não, aí começaram a surgir os festivais. Quer dizer, as amostras e ali. Como foi? Bom, você já tinha conhecimento de público grande, que você estava tocando em festivais que tinha muita gente. É verdade. Mas pela primeira vez com gente crente. Era diferente para vocês? Como é que era aquele momento? Era assim, o que você sentiu? O que vocês lembram dessa fase? Cara, isso é uma pergunta tão pessoal, assim, não sei. Eu acho que caberia cada um falar alguma Sim, coisa. não, então tá bom. Vou melhorar a pergunta para ficar mais cabeluda. Você sentiu algum clima de competição naquela mostra? Entre os grupos? Competição, sim. Sem dizer nomes, por exemplo, o que você a gente, sentia? secretamente, a gente achava que era melhor do que fulano de tal e fulano de tal. Ou que era pior, ou que era pior do que fulano de tal, né? Mas assim, a gente também acreditava que estava contribuindo para um bem maior, né? Mas com certeza coisa de adolescente mesmo, sentimento de aceitação, de necessidade de aceitação, nem tanto da necessidade de enfiar o pé na garganta do adversário, mas de ter o seu espaço conquistado, né? A gente tinha isso sim. E vocês sentiam assim, em algum momento passava na cabeça de vocês, porque quem promovia aquilo ali, de certa maneira, era o Alfredo, era Proarte. E até semana passada, há 2 semanas quando eu falei com o Joel, eu descobri uma coisa, eu nunca fui sócio da Proarte. Cara, que vergonha. Eu também não. Também não? Eu tô vendo que os músicos não eram. Eu acho que eu não era também. Tá vendo? Sempre foi pra frente. Hã? O que é? Por isso sempre foi pra frente. Talvez isso, né? Mas vocês nesse momento todos tocavam com o Sebrais ou só era o Wiltinho e o Dirino? Todo mundo passou pela Assembleia. Eu O Leite tocou baixo, eu também cheguei a tocar teclado depois do Andrei. Assim que o Andrei saiu e foi tocar nos Estados Unidos, sei lá o que aconteceu com ele. Sei que eu fiquei lá um pouquinho também. E o Tinho tocou baixo também. Eu fui o primeiro Primeiro, né? na formação do Sebras. E foi natural a saída para que ele assumisse o baixo? Ou foi assim, tipo, Não, você não tocou assim, sabe? o que aconteceu, pelo menos assim, eu não sei como é que foi a transição, não me lembro quem foi que me substituiu depois, mas o meu motivo maior é que comecei a ficar muito, a orquestra começou a viajar muito, me lembro que também acho que foi o nosso primeiro CD, o Viganão, foi na época que eu saí, e o Raiz também começou a viajar muito também, então as duas coisas começaram, quando não se chocava, eu com 2 filhos pequenos, né, e quando essas coisas não se chocavam, eu ficava muito fora de casa, muito ausente, né? Isso começou a prejudicar minha casa e tudo, porque você precisa de atenção, menino muito pequeno, né? As crianças sempre sentiam muita falta do pai. Quando eu não estava viajando, eu estava ensaiando ou com raiz ou com orquestra, ou envolvido com música dentro da igreja, então no mínimo tinha 3 dias de ensaio por semana, no mínimo, né?
Quando às vezes os ensaios maravilhosos que geralmente a gente fazia, né? Assim, de 10 às 2 da manhã, de 9 às 3 da manhã, né? Então a gente às vezes fazia uns ensaios bacanas, assim, então aí que isso eu acabei tendo que fazer uma opção. Eu procurei o Joel e fiz essa opção de continuar com Raiz e me ausentar da Eu que estava lá de fora, quer dizer, não era, era outro grupo, mas a gente ouvia. Uma das coisas que a gente ouvia assim, cara, por que o Raiz não coloca mulher para cantar com eles? É só macho. Até porque sua esposa canta, não canta? E canta bem, eu me recordo ela cantando. Assim, já rolou essa dúvida entre vocês alguma vez? Já rolou. Mas sempre teve, né? Mas já teve mulher. Não exatamente fazendo parte da banda, né? Mas a gente, por exemplo, o Diga Não e Só Não Bastam Palavras, a Silene cantou. A Silene participou de alguma forma de quase todos os CDs do Raiz. Mas assim, efetivar mulher no grupo a gente nunca quis, porque mulher... Cuidado que você vou vai falar, dizer. vou colocar bem direitinho, olha só. Você joga essa máquina no A chão. logística para implicar uma mulher no grupo é um pouco mais complexa. E a mulher não topa tudo. Tipo assim, sai de 10 às 3 da manhã. Depois ela vai andando sozinha para casa, né? O pai vai matar. Se é que alguém não vai fazer outra coisa, né? Então, assim, tem outras implicações para viagem. O Clube do Bolinha funciona melhor nesse sentido. Entendi. Eu vou dar um pulo lá pra frente, depois a gente volta nesse ponto para falar um disco por vez. Porque uma coisa, deixa eu abrir bem aqui, naquele momento, pelo menos, o que a gente via, até porque eu acho que foi na terceira mostra que a gente resolveu catalogar os votos. E disparadas as músicas de vocês, amigo, cara, disparadas as músicas de vocês eram as mais pedidas e era diferente quando vocês entravam. Era bem diferente quando o outro grupo entrava. A reação da plateia era uma coisa histérica. Como é que era na cabeça do bando adolescente aquilo ali? Mal barato. Adolescente tá mal barato. Mas nunca, nesse do mal barato, alguém do grupo chegava, quem era o mais, não vou dizer carola não, mas assim, centrado pra gente? Calma. Isso passa. Ou não rolava? Isso acontecia naturalmente, eu acho que entre nós, assim, a gente sempre teve a preocupação de manter os pés no chão. Os pés no chão, as coisas no devido lugar. A gente sabia que se a gente enveredasse por um caminho de achar que era alguma coisa, era o caminho da derrota, entendeu? Então a gente policiava muito nesse sentido, até, às vezes até demais, até a ponto de prejudicar, às vezes até a autoestima. A gente era, entendeu? Ficava tão preocupado com isso que até talvez não se valorizasse, seria até um ponto de equilíbrio melhor, entendeu? Olha, isso é assim, uma verdade mesmo, porque a gente não fazia marcação cerrada, não lembro de ter assim, um de nós se ufanando assim, uma posição, sabe, de deixar isso mexer com a cabeça completamente. Mas assim, a gente se policiava, a gente tinha temor pelo que a gente fazia, mas claro que a gente gostava muito da aceitação. A dificuldade nossa era em função da timidez, pelo menos a minha, né? Assim, como se colocar como pessoa tímida em frente a um público que está te ovacionando e te querendo muito, sem você ser antipático. Ou seja, se você assume uma postura muito recatada, você passa por antipático. Se você é muito expansivo, você passa por metido. Até achar esse ponto de equilíbrio, até hoje às vezes é complicado, né? Não, aí é a segunda pergunta nessa mesma linha. Porque outra coisa também que eu estou falando aí, cara, eles são um grupo de rock, mas a performance no palco não é de um grupo de rock. O tio não dá língua. Vocês não tinham performance do grupo de rock. Aí a pessoa falava, roupa nova. Já tinha roupa nova na época, né? Já. Sim, mas não. Oxe. Mas a performance do Roupa Nova é de um grupo, não é tanto de rock, mas é mais progressivo, mais pra cima. De onde surgiu isso? Foi uma coisa assim espontânea? Não, gente, vamos dar pulo, não vamos dar berro. A gente era muito tímido. Na realidade, a gente era, pelo menos da minha parte, era muito. Eu pedia pra falar assim, não fala que a música é minha. Eu pedia pra falar isso até, você lembra? Não. Quando fazia, eu peguei a fazer isso. Cheguei, não lembro Não tem direito. problema. E a gente tem. Pode cortar essa parte. E aí a gente. Mas eu morri de vergonha até de. Eu me lembro disso perfeitamente. Morri de vergonha que soubessem que a música era minha. Então, assim, era um prazer com a música, mas com a música. O público era. A gente era tímido com o público, o prazer era com a música. E você falou sobre rock numa pergunta atrás.
E uma coisa que a gente percebeu que enriqueceu o grupo é que o Gleison gostava muito de rock. O André é música erudita. O Tim gostava de rock e gostava de música soul. Pô, cada um num estilo diferente. O André, take six vocal. Então assim, essa mistura enriquecia o grupo, mas a gente viajava, né, nos arranjos para fazer uma música. Aí na hora que chegava na frente do público, a gente estava na música. O pessoal gritava, a gente estava assim, a gente nem percebia tanto, na realidade a gente não se envolvia, não alimentava o ego, claro, alimentava o ego, a gente gostava que tinha receptividade, mas no sentido de estrela, a gente nunca conseguiu mudar isso assim, a gente é estrela, a gente não conseguia se ver assim. E também a gente saiu de um ambiente que qualquer movimento corporal podia ser interpretado, não era bem visto. A gente vem de um lugar, tipo, você tem que tocar durinho, assim, se mexer, entendeu? Você tá querendo passar, então era complicado. Então a gente ficou assim, poxa, a gente vê, seria melhor assim, se a gente se mexesse um pouco mais, não é da língua e tal, mas né, se tivesse um pouco mais solto, mas a gente ficava muito preocupado em não escandalizar. Isso sempre foi uma coisa que, tipo assim, povoou a nossa mente, né? Não, poxa, se a gente fizer assim pode... Acho que tem outra coisa, tem três coisas na verdade. Tem a timidez natural, tem o tolimento que a gente sofreu em função de vir dessa origem, e teve também o fato de a gente cantar em microfone, precisar de cantar. Então, como a gente canta, a gente não pode ficar assim, mexendo muito, a gente está meio restrito ali à posição do pedestal. Claro que isso teve uma época que a gente usou headset e foi a mesma coisa, a gente ficava parado no headset. Não sabia o que fazia, e agora? Tava tão boa de a explicação. A gente voltou pro pedestal. Tradicional. Tá, outra coisa que vocês inovaram, salvo engano, vocês foram um dos primeiros grupos do meio da gente a ter um empresário. O Ziller, o Ageu, Sérgio Sá foi o primeiro. Sérgio Sá, exato. Como é que era pra vocês? Vocês começavam a sentir assim, cara, legal, a gente vai chegar um momento de viver só de música, porque vai dar dinheiro esse negócio? Olha, na época que eu comecei, teve um momento que eu pensei isso, cara. Sinceramente eu pensei. Que principalmente quando o Sérgio Saif começou a trabalhar com a gente, né? Que ele tinha uma visão assim muito de marketing, né, e tal, então a gente ia tocar lá uma rimbiboca da Parafuseta e ele botava no jornal, tinha um tijolinho, né, e tal, ele guardava e tal, o tijolinho, né, e tal, pra gente, como história. Isso, São Miguel do Araguaia, né, e inclusive o pé do André, pra eu te falar assim. E ele guardava essas coisas, então isso começou, na minha cabeça, isso assim começou a funcionar de um jeito que, cara, eu acho que a gente vai acabar vivendo disso. Eu confesso que eu comecei a imaginar isso, sabe? Mas Renato começou a comer muito. Não deu certo. A gente, apesar que de muitas conquistas que nós fizemos, por exemplo, nós fomos a primeira banda a tocar dentro do Vila Lobos, né, com um público recorde. Na verdade, um dos públicos do Raízes da Vila Lobos é nosso, um deles. Né, uma banda gospel. Martins Pena. Né, então, tudo isso foram coisas que nós começamos a conquistar, né, depois dessa entrada de alguém responsável. Né, e deu para imaginar, pelo menos eu comecei a imaginar vivendo disso. Né? O Sérgio tinha uma coisa interessante. O Sérgio, quando ele entrou, a gente tem essa coisa, a gente era da igreja, pensava na música e a nossa formação, ele estava falando, ele veio com uma outra visão, porque ele estava no áudio, ele estava na Manchete, hoje é a Rede TV, então ele era da Manchete, trabalhou no Correio Brasilense, na Globo, então ele conhecia os canais de mídia e ele conhecia os projetos culturais. Então quando ele entrou, a gente tinha já vontade de estar tocando nos meios e assim, estrategicamente, vamos colocar uma música muito boa que a gente consegue fazer que as pessoas ouçam a nossa letra, digamos assim, né? E aí ele colocava a gente, Projeto 1230, setor comercial, Foé do
do Teatro Nacional, Teatro Garagem. 24 horas de música. 24 horas de música. No Teatro Garagem. Então, muitos projetos, e haviam vários projetos, como ainda existe hoje, né? Mas na época a gente estava em todos eles. A gente tinha, por conta exatamente do conhecimento que o Sérgio tinha. Então, ele fomentou bastante essa coisa. Eu acho que em relação a pioneirismos, tem alguns pioneirismos que que aconteceram naturalmente com a gente. Uma foi essa questão do produtor que você colocou, outra foi a questão do técnico, que a gente começou a viajar com o técnico, né? Foi muito legal isso. Foi o primeiro grupo também que começou a mandar rider, mapa de palco. Mas tudo isso tem uma história, né? Poxa, por que surgiu isso? Por causa do Sérgio, colocou a gente para tocar na Festa dos Estados. Na Festa dos Estados, quem estava operando o som foi o Zé Luiz, uma vez, que viu a gente, gostou muito, se ofereceu para ser gratuitamente nosso técnico, acabou passando 7 anos com a gente, e ele usou todo o profissionalismo dele conosco, né, e começou a aplicar todo o know-how dele, todo o conhecimento na área técnica de som do Raiz. Começou a viajar com a gente, mandar mapa de palco, desenhar o mapa, fazer o rider em putlist. O earphone usar também o earphone, foi uma coisa bem. Então, assim, na parte técnica, a entrada do Zé foi um marco, né? Na parte empresarial, a entrada do Sérgio foi um marco. Então, a gente foi conhecendo pessoas que a cada passo que a gente dava, nos ajudava a subir o degrau, né? E a gente não tem nenhuma dúvida que, assim, essa coisa Deus foi colocando, sabe? Que era tão assim, a gente ficava assim, esse cara é maluco, né? Fazia som pro esquema 6, ganhando dinheiro direto em carnaval e baile, e fala assim, não, eu não tô dizendo que eu quero cobrar, tô falando que só me chamar que eu vou. Eu falei, não é possível, esse cara é doido. Viajava com a gente sem cobrar nada. Nada. Foi um negócio assim, Deus colocou, assim como o Sérgio surgiu, e a gente via, uma prova disso é que teve a era dos jabás da rádio, né? E a gente sempre, me lembro da cultura gospel, né? Que você falava, pô, vocês estão sempre os mais pedidos, né? Quando a gente entrou numa época aí que a gente teve um outro produtor, e aí a gente falou, não, tem que pagar o jabá naquela. Quando a gente fez isso, deu tudo errado, a gente gastou uma grana. Então a gente pensou, pô, Deus se coloca, fica quieto, deixa, A gente não tem que fazer acontecer nada. Não é na nossa força. Então a gente via a mão de Deus, assim, em cada ponto dele. A gente tocou num ponto fundamental para a carreira do grupo, assim, que eu queria falar em nome de todo mundo. Deus sempre nos colocou numa posição de independência dele, sabe? Quando a gente estava totalmente amarrado, quando a gente estava com tudo seguro, com o show ensaiado, com as músicas bonitas, com os ingressos comprados, a gente chegava lá e tinha um blackout na hora do show, né? Então, quando a gente está muito confiando assim, no nosso taco, Deus sempre colocava um anzol para puxar a gente, né? Tirar um tapete. Isso sempre manteve a gente muito pé no chão. Então, assim, eu acho que até hoje a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Eu não me arrependo de nenhum passo assim, que o Raiz tenha tomado, porque nos ajudou nesse processo a ser músicos melhores, cristãos melhores e pessoas melhores. Eu queria falar de um fato aqui, que isso foi muito legal registrar. Quando a gente estava para fazer o show, foi o primeiro disco nosso, que ia ser na Escola Parque. Meu. E aí a gente, na Escola Parque, viu o som, preparou o show. E aí o pessoal da Fundação da Cultura falaram assim, a gente vai ter que trabalhar, reformar o Teatro Escola Parque. Queria saber se vocês poderiam fazer na Martins Pena. Até então foi recomeçar. Foi no primeiro disco, foi a fitinha, tem uma fita antes do primeiro disco. E aí, até então nenhum grupo evangélico tinha tocado lá. A gente pode ir, a gente tinha nem tanta noção. A gente falou, pô, Martins Pena, Teatro Nacional, que legal. A gente tocou. Foi quando a gente convidou o Carlinhos Félix, ele ainda estava no Rebanhão, a gente não é culpado pela separação dele, a gente foi logo em seguida, mas ele veio, né, a gente tocou, foi um show super legal e foi uma coisa assim que Deus colocou a bola na frente do gol pra gente, assim, entregou, né, acho que a gente nem chutou, né, porque... Agora, olha só, naquele processo de profissionalização, começou a surgir também o que é comum do meio profissional. Vocês começaram a se aproximar de gente que, opa, o Raiz é bom para voto, o Raiz é bom para minha gravadora, o Raiz é bom para isso. Ou seja, não havia interesse genuíno de apoiar o Ministério do Raiz. E o que o Raiz pode dar para mim? Vocês conseguiram ver isso naquele momento?
A pergunta foi difícil, não? Não. Eu acho que a gente conseguia discernir em parte esse tipo de interesse, assim. Nossa primeira gravadora, né? Ela era reconhecida por não pagar os músicos da maneira como deveria. E a gente, mesmo assim, optou por ficar nela porque ela difundia bem. Ela tinha uma rede de rádios aí que era muito grande no Brasil. E a gente se submeteu a ser explorado sem o devido retorno financeiro para ter divulgado nosso trabalho, né? E deu certo. Valeu a pena porque a gente ficou conhecido em algumas praças que a gente não tinha ido fisicamente, mas a nossa música foi, né? E nem até hoje, né? Macapá, aí foi em tudo que é lugar. Vai, nossa. Bom, na época do primeiro disco, ele estava com que idade? 91? 91. Renato? 5 anos. Você lembra, não? Não lembro. No segundo disco já estava com que idade? O Raiz estava com 6 anos. O disco foi em 91 primeiro. Eu tinha mais ou menos 5 anos, 4 anos, assim. Então mais pra frente você entra, bicho. Fica quieto aí. Continua quieto. Eu estou tentando inserir, você está vendo? Eles que não querem deixar. Fala um pouquinho da ProArte. O que era aquele movimento, assim, de uma forma tão organizada no meio evangélico? O que era para vocês naquele momento? Era uma coisa que vocês comentavam entre vocês, pô, que coisa legal, e de repente a gente passa a ter um evento organizado, ou era uma coisa, não, fazia parte da onda. Como é que era, de repente, o Raiz, do grupo famoso, ter que sair de noite colando cartazes nos postes? Vocês chegaram a fazer isso? Eu não lembro. Muito. A gente fez sim. E como é que era? Porque de repente você tinha, assim, a plateia que de repente muitos deles iam no evento para ver vocês, muito mais do que os outros grupos, mas vocês tinham que estar igual, assim, tanto quanto os demais, colando cartazes. Na verdade, a gente tinha sempre a sensação de que a gente não era tão importante, sabe? A verdade é essa. Tipo assim, a gente olhava o João Inácio, Serra Dúvida, e falava, João Inácio, Serra Dúvida, assim, o Cântaro e outros grupos. E a gente ficava assim, a gente sempre sentiu a revelação, tá entendendo? A gente é o grupo Revelação, é eternamente Revelação. E na condição de revelação a gente tinha que ralar pra é uma coisa que acontecia. Assim, Você se sentiu estrela. A gente não se via como o público via a gente. Entendeu? Eu acho que essa era a grande verdade. A gente não Eu nem sei como é conseguia que imaginar eu isso. Não, é fácil. Como alguém falou aí, recorde, você disse recorde de público. Foi, né? Então você sabe como o público via vocês. João, a gente via bastante assim, pô, Deus abriu essa porta. Atribuição, tipo assim, presente de Deus. Mas essa relação de estrela e tiete, assim, a gente não existia, tipo, a gente não conseguia. Essa questão eu não vou dizer que. Me agrada muito ter saído do berço da Assembleia de Deus, entendeu? E até hoje a relação aos amigos que a gente tem é fantástico e é muito legal. Agora, natural, porque é sua formação, você nasce para você normal aquilo. É que você. Que abrir um fã-clube é um negócio assim, cuidado com isso. Fã-clube, que isso, ó, olha aí, Deus primeiro, sabe? Então assim, até é difícil entrar na cabeça. Fã-clube, pô, Autógrafo. Autógrafo, que isso. Tirar a Primeiro autógrafo não teve uma crise espiritual. Como é que é? O primeiro autógrafo gerou uma crise espiritual na cabeça da gente. Quando a gente já tinha dado, eu falava, já vi. Cara, era um negócio realmente engraçado. Isso. Mas era uma época, assim, a gente não também não queria deixar aqui uma imagem de que a igreja que a gente pertencia acabou com a gente. Era uma cultura da época. Hoje em dia, essa mesma igreja tem outra cabeça, evoluiu. E como foi para essa igreja, quando de repente todo Raiz saiu da igreja e foi para outra? Isso daí foi complicado. Isso foi muito difícil. Choque. Difícil. Porque para mim que estava fora, eu falei, cara, esse negócio tá errado, isso não é de Deus. Teve uma porção de fatores, né? Teve assim, a gente, na verdade, aí, bom, já ia fazer um bom tempo que a gente se sentiu um pouco incomodado com essa, vamos dizer assim, diferença da nossa visão de trabalho
a visão que a gente estava tendo dentro da igreja. E isso era assim, meio conflitante, era uma coisa que às vezes, como eu falei, a gente tinha que às vezes fazer coisas escondidas, né? Parecia que você estava em pecado, e a gente realizando, fazendo o quê? O nosso ministério, só executando o que Deus tinha colocado. E isso começou a incomodar muito, né? Até que assim, nós fomos cantar no aniversário da Nova Vida, né? E naquele aniversário Deus falou muito com cada um de nós, assim, e separado, não era, a gente já estava sentado junto e, cara, viu Deus falando comigo, então não, cara, a gente sentava em lugares separados, nós cantamos nos dias da festa, mas e Deus falando individualmente. Então, Pastor Castro, né, o pastor lá do Sul, e ele foi muito usado por Deus para falar, botar assim, parece que na nossa boca o que estava no coração, sabe? E me lembro que nós fizemos uma reunião na casa do Sérgio e tal, para falar, não sei exatamente o que, não me lembro. Eu sei que na hora lá, um dia surgiu esse assunto da gente, poxa, a gente podia ir para a Nova Vida. E aí nós começamos a descobrir que todo mundo tinha sido tocado, né, por Deus naquele sentido. E na época eu era o único casado. E eu falei assim, ó, gente, e ele já num clima assim, eu topo, tal, não sei o que, né, tal, não sei o que, vamos nessa, não sei o que, aquela coisa. Eu falei, galera, vocês tudo bem, mas eu não tô sozinho nisso. Eu tenho a minha esposa e eu não faço nada sem... Quando eu cheguei em casa para conversar com a Silene, esse era o sentimento do coração dela também, sabe? Então isso trouxe uma confirmação de Deus nesse propósito que a gente estava tomando. Então, aí nós fomos, aí veio a parte difícil, né? De conversar com o pastor, que só fui eu, a Silene e mais um, porque os outros todos correram, todos de covarde, ninguém quis isso, sabe? Arrumaram, um estava viajando, o outro estava viajando. Pois é. A gente tinha uma desculpa legal. A temperatura. Aí eu sei que não foi todo mundo, sabe? Aí eu fui lá e tal, nós colocamos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e tal, não sei o quê. E assim, nós fomos abençoados, né, pelo pastor, ninguém saiu de lá debaixo de maldição e tal. Ele respeitou, né, o pastor Sócio sempre foi um amigo meu, né, nós trabalhamos muito tempo junto, com evangelismo e tudo, e ele respeitou a nossa visão, o nosso direcionamento. Né? Me lembro que ele me disse assim, olha aí, se você disse que Deus falou com você, ele falou. Então, e Deus começou a provar. Agora foi muito difícil, né? Porque eu era o diácono da igreja, solista do grupo principal da igreja, que é um coral, que é Nova Geração, e eu tocava na igreja, André, todos nós éramos muito ativos na igreja. Então, assim, de repente, você não foi exatamente, poxa vida, o Raiz, porque o Raiz quase não tocava lá, né? Mas, assim, não é exatamente o Raiz, foram as pessoas do Raiz que fizeram falta. Eu acho isso também uma coisa bacana, né? Porque não é simplesmente o grupo, mas foram as pessoas, os valores individuais dessa banda que, quando saíram da igreja, fizeram muita falta para a igreja. Sabe? A minha cunhada, me lembro que quando eu dei a notícia da minha sogra, ela estava de férias, ela disse, você acabou com as minhas férias. Foi muito engraçado aquilo. E minha cunhada chorou muito, né, porque ela era regente do coral e eu era solista dela, então ela veio e tal. O que vocês têm na cabeça, aquela coisa assim, porque a direção de Deus, quem tem é a pessoa, não é o grupo, né, não é a igreja. E isso às vezes é difícil.